Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 11 de julho do ano de 2024. Eu sou aqui o pastor Adilson, o qual vos fala. Vamos ler aqui o capítulo 3 de João. Capítulo 3 de João, do verso 1 em diante. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ser dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, outra voz, a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que se nós dissemos que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso caminho, se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Amém? Glória a Deus. Uma palavra bem interessante, onde Jesus vai conversar com um grande mestre da época, um príncipe dos judeus. Então Nicodemos era uma pessoa que tinha um certo apreço para com Jesus. Ele gostava de Jesus. Ele achava interessante o que Jesus fazia. E ele, todo curioso, foi à noite, na calada da noite, perguntar algo para Jesus, Então Nicodemos vai perguntar algo para Jesus, Então ele vai dizer, mestre, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não estiver com ele. Então Jesus vai responder: sim, é claro. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, a gente entende que a palavra é algo bastante interessante, essa palavra, assim como todas as palavras da Bíblia, porque a palavra, ela tem um significado profundo e muitas vezes ela tem que ser falada por linguagem, com linguagem de palavra, com símbolo, com parábola e assim por diante. Por quê? Porque o inimigo,
ele rodeia os seres humanos. Então aqueles seres humanos que são seres humanos do bem, né? Então o inimigo ele rodeia esse tipo de pessoa para desenganar, né? Para poder colocar areia na situação. Então, muitas vezes, Jesus tinha que falar por cima. Ele pergunta, como que pode nascer, né? Como que uma pessoa pode se salvar? Como é que é isso? Aí Jesus falou, não, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Mas eu sou velho, né? Nicodemos falando, como que eu, velho, né, posso entrar no útero da minha mãe para poder nascer? Mas Jesus não estava falando assim, é uma figura de linguagem, mas ele não entendia. E Jesus falou, mas você é mestre. Você é mestre aqui, mestre dos judeus e não sabe isso. Então, para ver que a sabedoria, o entendimento de Deus, ele vem pelo Espírito. Ele vem pelo Espírito Santo. E não pelo lado intelectual propriamente dito. O Nicodemos era um mestre, era um homem intelectual, era um homem de grande capacidade, mas ele não conseguia entender isto. Aí Jesus falou assim, é igual o vento assopra, né? Para um lado e para o outro, e ninguém sabe para onde vai, para onde vem, né? O vento, você vê o vento? Não. Então, da mesma forma, é o quê? É o Espírito. É a mesma coisa. Então, o Espírito, você vai ter o sentimento de como vai ser a situação. Então, você tem que ter o entendimento do Espírito de Deus, para poder você entender o trabalhar de Deus, né? Então, os homens, para ser um homem verdadeiramente salvo, ele tem que nascer de novo. Você nasceu de novo? Você que está me ouvindo, você nasceu de novo? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Eu nasci de novo? Eu recebi o Espírito Santo? A gente tem que renascer, irmãos, recebendo a Jesus e o Espírito Santo. Então nós temos que nascer de novo. Se a gente não conseguir nascer de novo, a gente não poderá ver o reino de Deus. Então a gente tem que nascer de novo. Então essa palavra ela está mostrando isso para quem? Para Nicodemos. Então Jesus está direcionando esta palavra para Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Então essa é a forma, irmãos, como Deus trabalha. Então quando o homem ele nasce de novo, ele começa a ficar impactado pela palavra. Porque o Espírito é algo forte dentro de vocês, dentro de cada um de nós. O Espírito ele toca no nosso crescimento interior. E quando a gente começa a entender algo dentro do nosso interior, as coisas começam a mudar. Você começa a ter uma nova visão, um novo entendimento do que é isto e aquilo. Já uma pessoa que é apenas uma pessoa intelectual, ele já não tem esse entendimento. Ele sabe provar isso, ele sabe provar aquilo, mas ele não consegue entender as situações do Espírito. Isso ele não entende, porque o Espírito é um mistério. É como Jesus está falando aqui, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então muitas vezes, irmãos,
cada um de nós precisamos ter esse tipo de compreensão, né? Porque você não consegue ver o vento, mas sabe que ele existe, e sabe que se você for contra ele, né, você sofre uma pressão, mas você não está vendo, ele não é nítido, ele não é palpável. É a mesma situação do Espírito. Como é que vai se explicar isso a nível espiritual, né? E mesmo assim Jesus explicando isso para ele, mas como que pode ser isso? Então ele tinha uma grande dificuldade, né, de entender essas coisas. E Jesus então ele vai falar assim, né? Se eu vos falo de coisas terrestres e não me credes, quanto mais se eu vos falar de coisas celestiais. Então o homem ele tem muita dificuldade de entender, irmãos, a palavra de Deus. Por isso que é necessário orar, buscar o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do discernimento da palavra, para que Deus possa colocar a fé em cada um de nós, a mim e também em vocês, para que haja entendimento, porque quando a pessoa começa a ter o entendimento da palavra, a coisa muda. A pessoa fica impactada com aquela palavra. Tem várias situações que ocorre milagre, ocorre sinais, ocorre falar em língua, né? Interpretação de sonhos e assim por diante. Então muitas coisas, quando você começa a entender a questão espiritual, você começa a ter uma visão mais clara das coisas. Já aquela pessoa que é apenas do lado externo, ele não consegue entender. Por mais que aquela situação seja lógica, clara, coerente, mas não tem o sentido primordial, que é o sentido do Espírito. Por isso que é necessário nós nascermos de novo da água e do Espírito. Por isso que é preciso crer e se batizar, em aceitar a Jesus como Salvador da nossa ou da minha alma. E depois se batizar, porque se a pessoa não tiver esses qualificativos, irmãos, ele não poderá ver o reino de Deus. E Jesus ele vai dizer mais ainda quando ele trata dessa parte. Assim, aqueles que passar por esse processo pegarão em serpente e, caso sejam mordidos, não vai acontecer nada. Caso tomam uma bebida mortífera, não vai acontecer nada. Porque pela fé tudo se remove, tudo se resolve, tudo é solucionado pela fé. Quando nós temos fé na palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Fique com esta palavra, medite na palavra, aceite a Jesus, porque o tempo está no fim. Nós não temos mais tempo de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Fique na paz e seja um abençoado pela palavra, em nome de Jesus. Amém?